Olá, queres perceber como podes ser abundante? Queres perceber como podes atrair a abundância para ti? Fica até o fim deste vídeo e com certeza que te vou conseguir ajudar. És tu que sentes que não tens sorte nenhuma na vida. És tu que sentes que parece que atrás a doença. És tu que sentes que te fartas de trabalhar e que mal ganhas para chegar a pagar as despesas que tens. Já pensaste que pode ser a tua própria mente que te está a autossabotar e por isso é que não consegues aquilo que gostarias? Já pensaste que podem ser crenças subconscientes tuas que te fazem achar que não és suficientemente merecedor de tudo aquilo que poderias ter ou ser? Ao longo da tua vida, mas principalmente durante a infância, tu foste construindo a um nível inconsciente um conjunto de, chamamos-lhe, pressupostos que para ti funcionam como verdades absolutas. São, digamos assim, as tuas crenças centrais. E essas, de facto, balizam tudo aquilo em que tu passas a acreditar. E sendo verdades absolutas para ti, acabam por definir aquilo que tu és e aquilo que são os teus limites. Com certeza que já ouviste certamente expressões negativas como não vais conseguir, nunca fazes nada como deve ser, é tudo por culpa tua, nunca serás ninguém, vais falhar, não tens hipóteses, estás totalmente enganado. Isso não vai adiantar, não vale a pena o esforço. Eh, ou então já és muito velho para fazer isso. Ou então até a vida é um castigo, as coisas vão de mal a pior, não se pode confiar em ninguém. Expressões como estas foram-te transmitidas principalmente durante a infância, mas desde a infância de certeza. E o pior é que até aos 7 anos, tudo o que te disseram passaram a ser verdades absolutas para ti. Porque até essa idade, o teu desenvolvimento cognitivo não te permitia questionar aquilo que te diziam. Mas não é só na infância. Mesmo ao longo da tua vida, muitas vezes, tu mesmo acabas por repetir afirmações para ti mesmo, que também elas são negativas. Recordo-me, por exemplo, de uma canção conhecida dos Chutes e Pontapés, para quem conhece, que dizia, uma letra que dizia a vida vai torta, jamais sem direita, o azar persegue, esconde-se à espreita, nunca dei um passo que fosse o direito ou que fosse o correto, algo deste tipo. Nunca fez nada que batesse certo. Certamente repetiste este tipo de letra durante, sei lá, dezenas de vezes e o conteúdo que a letra tem acaba por se tornar para ti também uma verdade. A tua mente funciona por repetição. E isto é só um exemplo. Agora imagina os milhares de mensagens que recebeste ao longo da vida, quer da família, de familiares, de amigos, da televisão. A televisão é um meio, os noticiários são um meio de propagação de pensamentos negativos que acabam por entrar no teu subconsciente. Quer questões que têm a ver com o semear do medo, das preocupações, enfim, criando até níveis de ansiedade sobre questões e problemas que nem sequer têm a ver contigo. A nossa mente
funciona como se fosse um músculo. Se o músculo necessita que repitas determinado exercício para que ele se desenvolva, a tua mente também funciona assim. Mas por repetição de afirmações. Se tu repetes determinado tipo de afirmação, essa afirmação acaba por ser consolidada na tua mente como uma verdade. E quando essa afirmação é adequada e construtiva, o resultado acaba por ser o desejado, não é? Digamos assim. Mas o pior é que quando repetes padrões negativos, que já sabes que os resultados vão ser a aquisição de hábitos desadequados e crenças que não desejas, não é? Então, o que deves fazer para combater estas chamadas crenças limitantes ou até evitar que elas se propaguem? Depois de se instalarem, estas crenças muitas vezes têm a ver com. São crenças do subconsciente, muitas vezes têm a ver com desamor, com desvalor, ou desmerecimento, a tal escassez que tem a ver com o oposto do que é a abundância. Para serem eliminados este tipo de hábitos indesejados ou estas crenças, tens que passar a repetir ideias opostas ou ideias que desconstruam e que construam novos hábitos e novas crenças. Ou seja, os pensamentos e as frases que tens que passar a repetir têm que ser construtivos para que o teu subconsciente consiga modelar essas crenças desajustadas que tu foste colocando no teu subconsciente, na tua mente. E como já disse, logo a partir da infância vai sendo criado um sistema de crenças que são como que verdades absolutas, das quais a maior parte das vezes não tens mesmo consciência. Há até teorias que apontam como uma origem anterior à própria infância, uma origem, digamos assim, ancestral. Por exemplo, com base em. Certamente já ouviste falar de São Francisco de Assis, que fez votos de pobreza, não é? O facto da divulgação deste tipo de votos de pobreza, que já aconteceu há vários séculos atrás, acabamos por acreditar, fazer acreditar na nossa mente que ser pobre é que é uma virtude. Como que querendo copiar aquilo que São Francisco de Assis fez. Sem desvalorizar o que ele fez, era o caminho dele, era a aprendizagem dele. Não tem que ser a tua. Bem, mas ainda assim, e a propósito da abundância, existe a ideia de que só alguns é que têm direito a ela. És tu que achas que nunca vais poder ser abundante? És tu? Ou és tu que achas que só porque existem alguns privilegiados que têm muito dinheiro, é por isso que outros como tu não têm nada ou quase nada? Isto são tudo crenças. São tudo crenças que tu tens de combater. O universo é abundante para todos e todos temos direito à abundância. Só não a tens quando não acreditas, e estou a falar a nível subconsciente, que o podes ter. Ou seja, tu podes ser abundante da forma como te quiseres, desde que te faças acreditar nisso mesmo. Ou seja, para seres abundante, primeiro tu tens que te sentir abundante. E esta é a dificuldade. Antes de o ser, já tens que o sentir. E ser abundante é muito mais do que ter muito dinheiro. Então, como podes moldar, afinal, estas tuas crenças inconscientes e que sabes que te estão a autossabotar sem sequer dares conta? Como já disse, o teu cérebro funciona como um músculo. E se queres desenvolver um músculo, tens de treiná-lo repetidamente, pois a tua mente funciona
da mesma forma. Se repetires uma ideia, uma frase, um pensamento vezes sem conta, essa frase vai acabar por se tornar verdade para ti e vai combater a crença que tinhas em oposição. Porque para o teu subconsciente, a repetição acaba por criar uma nova aprendizagem. O que é que podes fazer então para ultrapassar estas crenças que te estão a limitar? Estou a falar neste caso da abundância. Basta repetir expressões como, por exemplo, vou-te dar um exemplo que eu próprio utilizo. De dia e de noite, todos os meus interesses prosperam. Ou se queres uma coisa mais simples, eu sou rico. Ora, parece muito simples. E é. É muito simples. Tem que ser repetido. Mas se queres combater outras crenças, como por exemplo, que estão associadas também à questão da abundância ou da falta de abundância, a combater o desvalor, o desmerecimento, por exemplo, aquela ideia de que tu não és suficientemente merecedor ou merecedora. Então, podes, neste caso, utilizar repetidamente a frase eu sou o que sou e isso é suficiente. Eu sou o que sou e isso é suficiente. Esta é uma frase muito poderosa. Mas se necessitas de trabalhar também o teu amor próprio, que é outra crença que muitas vezes também se associa a esta questão do conseguir acreditar que se pode ser mais do que é, ou se precisas também de desenvolver e mudar as tuas crenças sobre a tua própria autoestima, o meu conselho é que repitas em frente ao espelho, olhando-te nos teus olhos e a dirigir-te a ti próprio, olhos nos olhos, dizeres: eu amo-te, eu sou maravilhoso, eu amo-te, eu aceito-te, expressões deste tipo. Eu aceito-te exatamente como tu és. Este tipo de frases, com, neste caso, visualizando a própria pessoa visualizando-se ela própria, tem um poder enorme. E o Ho Oponopono, se quiserem podem investigar, é também uma forma de podermos chegar a este nível de desenvolvimento do amor próprio. Por exemplo, repetindo a oração que eles propõem, ou até repetindo uma frase simples do tipo sinto muito, perdoo-me, amo-te, sou grato. São tudo expressões que têm um poder sobre a nossa mente, quando repetidos, inacreditável. Mas é claro, como é óbvio, que para que estas autossugestões resultem, necessitas de repeti-las com muita frequência ao longo do teu dia. E durante muitos dias. Pelo menos durante 21 dias, que é o prazo que se costuma estipular como necessário para que haja a aquisição de um novo hábito. Mas claro que isto depende de pessoa para pessoa, não é? E claro também, outro aspecto importante é que deves pronunciar estas expressões de forma a senti-las. Okay? Porque o impacto, quando as sentes, é sempre maior. É sempre muito maior. E deves valorizar sempre todas aquelas pequenas surpresas que fores começando a ter. Porque o universo vai-te começar a devolver aquilo que tu semeaste. E o que tens que fazer é, sempre que algo te apareceu de novo e que tu achas que é importante e que pode ter a ver já com uma mudança que estás a fazer em ti, valoriza, dá-lhe valor. Ok? Este é outro aspecto muito importante. Em suma, experimenta. E partilha, se quiseres, partilha aqui nos comentários aquilo que foste conseguindo. Os milagres não existem. És tu que lhe atribuis esse significado. Gratidão.